Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Cleide, eu sou psicóloga clínica e psicanalista. Olá, pessoal, eu me chamo Cecília, eu sou da parte de administração e gestão de recursos humanos, e sejam bem-vindos. Oi, gente, eu sou a Pri, eu trabalho com comunicação e consultoria de marcas e negócios, e esse é o podcast do Lab de Negócios, o Converse como uma Mulher. Nesse clima maravilhoso, né? Quase um Bem Amigos da Rede Globo, mas nesse clima maravilhoso aqui de desespero, caos e não é solidão porque não estamos sozinhas, né? A gente praticamente se dá a mão e chora junto. A gente começa mais uma temporada. Vocês vão notar agora que vai ser algo diferente do ano passado, né? Não começa em março, que nem ano passado. A gente está começando em maio e não vai até dezembro, né? Teremos menos episódios e mais coisas por fora do nosso podcast, né? Podcast é só um braço das coisas que a gente faz. Então, começamos este ano, né? Maravilhoso, com o episódio 40, porque a gente é contra as regras. Para começar, a gente vai começar com o episódio número 40. E hoje a gente vai falar sobre como desenvolver a sororidade. O episódio de hoje, assim como os nossos episódios desses próximos 4 meses, alguns vão falar mais sobre a área da psicologia. E para eles, a gente definiu um livro, né? Uma indicação de um livro para tirar as pautas dele, que chama Mulheres Não Estão Loucas, Mulheres não estão loucas, Mulheres Estão Exaustas. Mulheres não são chatas, mulheres estão cansadas. Exatamente, isso aí. A gente definiu esse livro em função das pautas serem muito condizentes com o que a gente já conversa por aqui, com as coisas que a gente traz. E a gente adorou as pautas. O livro é bem acessível para quem quiser adquirir e ter esse contato, né? Esse desenvolvimento com a gente. Tem PDF também. Então, a gente vai estar estruturando metade das nossas pautas do podcast desse ano nesse livro, com as pautas. Nossos workshops também vão estar nessa mesma linha, com as pautas que esse livro aborda, né? Algumas coisas ali que a gente encontrou que eu achei interessante a gente debater. E assim começamos o ano. Como desenvolver a sororidade? E aí eu já quero trazer um tópico aqui para a gente debater sobre, que a sororidade é a solidariedade e cooperação entre mulheres, que vai completamente na contramão de uma ideia que a gente já debateu aqui, que a Claire trouxe também na temporada passada, sobre a rivalidade feminina. Né? Foi uma pauta muito debatida entre a gente aqui no podcast, no Lab, né? Falamos algumas vezes sobre essa pauta lá no nosso Instagram. Então, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, primeiramente, em função dos extremos com que trabalhamos, né? Porque as pessoas têm esses conceitos como, né? Tipo, eu já sei o que é, mas na real não sabe. Não tem nem ideia, né? Do que seria cada conceito, ou do que se trata. E é como se fosse dar carteirada em qualquer situação que ache digno dar carteirada sobre tu tá faltando com empatia, não tá sendo... não tá tendo sororidade comigo, né? Tá me distratando, me maltratando, coisas assim, não aprovou alguma coisa que eu fiz, não tem empatia, não tem sororidade. E não é nesse conceito, porque não é... A sororidade não quer dizer que a gente vai apoiar tudo e qualquer coisa que outras mulheres façam para elas ou para a sociedade, né? Assim é bem dizer. Então, é uma coisa que é válida a discussão,
que eu vejo essa confusão acontecer, assim como acontece no feminismo, né? Das pessoas não entenderem o que é o conceito e ficarem jogando uma na cara da outra essas possibilidades. E aí eu queria entender a opinião de cada uma sobre esses conceitos, sobre essas questões, né? O que a gente pode... se vocês já passaram por alguma situação que vocês viram assim, nossa senhora, essa pessoa tá completamente errada e querendo que eu apoie ela só por ser mulher, ou, né, alguma coisa disso já aconteceu com vocês ou perto de vocês? Vocês já viram alguma situação dessas acontecer? Eu, especificamente, nunca passei por isso, de alguém requisitar meu apoio, simplesmente porque, me apoia aqui e tal. Eu já vi muito o contrário, já vi muito acontecer o contrário, né? Mulheres com posicionamentos machistas. Isso eu já vi a rodo, né? Que foi até um assunto que a gente já discutiu. Mas, ao contrário, não, me apoia aqui porque eu sou mulher e você também, você tem que me apoiar independente do que seja. Não, ainda não. Também. Mas esteja lembrando. Nunca passei por isso, não. Só desabafo, né? Às vezes a amiga comete alguma coisa que sabe que é errada, desabafa, mas não nesse lugar de me apoio porque eu vou ser mulher. Mas só mesmo, eu acho que, sei lá, pra contar, pra botar pra fora, pra... Como é o nome que... Desabafar mesmo, né? Mas acho que não nesse lugar. Porque as pessoas têm muito a questão de achar que só em função da sororidade que a gente não possa fazer alguma crítica a outras mulheres, né? E aí acho que bate muito também com a questão do feminismo, e aí me lembra muito do caso do Neymar com a menina lá de Paris. Lembra aquele caso? Nádia? Nájila, sei lá. Que ela tinha um filho, né, queria conhecer o Neymar, não sei o quê, aí ela tentaram ter alguma coisa ali, mas a menina só queria se aproveitar do Neymar, né? Forjou, né, uma agressão, etc, etc, etc. E eu lembro que quando isso rolou, primeiro que as pessoas se dividiram, né? Metade ficou apoiando ela até que se provasse o contrário, de que ele não havia agredido, e metade, maioria machista, veio com essa ideia de é para isso que vocês querem o feminismo? Tipo, não! Né? Tudo, eles têm que enfiar o feminismo no meio. É uma coisa muito engraçada. E aí, eu lembro que quando foi comprovado que foi ela quem agrediu, porque tinha gravação, tudo virou tipo, cara, é pra isso que vocês querem, não sei o que, né? E, meu Deus. E aí as pessoas começaram, tipo, E eu lembro que qualquer desculpa, qualquer conversa, as pessoas perguntavam assim, e o Neymar? Principalmente se a pessoa sabe, né, sabia que tu defende feminismo e coisa assim, às vezes perguntam, e o Neymar? E a menina lá? Não sei, tu viu? Porque leva a entender que toda mulher pensa igual, toda mulher haja igual, toda mulher seja igual. E eu acho engraçado isso, porque quando a gente fala que todo homem é igual, a primeira coisa que eles fazem é tentar deturpar essa ideia de que mas nem todo homem, né? E, cara, aí quando acontecem umas coisas assim, tipo, que são muito avessas e são muito isoladas, na hora, né? Essas feministas tudo, mal amado. O povo não sabe nem o que é feminismo e fica usando o nome feminismo. Não sabe. E aí acham que, em função da sororidade, do apoio feminino e coisa assim, a gente tenha que apoiar as mulheres, tenha que passar a mão, né? Passar pano para qualquer coisa que faça, inclusive nesse caso, né? E aqui no livro
tem um trecho que fala, né, não nos impede de fazer críticas a outras mulheres, mas aconselha a fazer de forma empática. E aí a gente entra numa outra bolha, que também é uma ideia deturpada que as pessoas têm de empatia. Porque hoje em dia, se tu não aceita 100% o que a pessoa está te dizendo, tu não está sendo empática. Se a pessoa faltou respeito contigo e tu não fala, não, tudo bem, tá tudo certo, tu não tá sendo empática, porque eu tô com dor de cabeça, sabe? Assim, umas coisas muito, tipo, a pessoa joga qualquer coisa na tua cara, hoje em dia, como uma desculpa pelo comportamento que tá tendo de forma errada contigo e cobra empatia da tua parte. Vocês percebem isso também? Eu acho que vai muito no lugar de, por exemplo, a gente, como o nome fala, né? Se colocar no lugar do outro. No caso, a empatia. A gente, na real, a maioria aponta, julga e escracha mais a pessoa, pelo menos é isso que eu vejo, principalmente mulheres com mulheres. Isso acontece muito. É uma classe que eu olho assim, se a gente fosse unida, acho que o mundo seria bem diferente, porque parece que são as piores inimigas umas das outras. E aí, por exemplo, você vê no jornal, mulher tem crise, sei lá, abandona filho na maternidade, ou faz um tipo... Aí já vem as mulheres, mas isso não é mãe, mas isso o quê? Mas sabe se a pessoa teve alguma depressão pós-parto, se a pessoa, sabe, tá passando por uma situação difícil, então às vezes a pessoa tipo aponta logo, igual aquela menina que fez procedimento de estética no joelho, aquela assistente de palco do SBT, e todo mundo começou a entrar na rede social da menina para saber se ela tinha um joelho feio, porque ela estava fazendo procedimento de estética e tal. Depois, acho que o noivo dela e a mãe foi explicar que ela tinha um linfoma, não sei o quê, que né, tinha sentia dor e tal. Então, tipo, eu só via gente seguindo a garota e ela, acho que aumentou o número de seguidores e chegava nas fotos para olhar o joelho. Eu falava, meu Deus, qual a necessidade disso? E outra, se ela quis fazer, tipo assim, ela talvez não se sentia à vontade ou talvez também foi atacada, porque teve uma outra... A Laís, a ex-BBB, foi super atacada por causa do joelho dela, que a galera começou a cair em cima do joelho dela, e ela até se pronunciou, né, depois disso, ela falou sobre isso, tanto que as pessoas têm o tempo todo a necessidade de julgar, de apontar. Então, tipo, é muito mais nesse lugar de talvez você parar, tipo, pô, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que ficar apontando a mina porque ela fez um procedimento estético no joelho? Será que ela precisava? Será que era uma coisa de saúde? Eu sou de estética? Mas não, é muito mais fácil o caminho de que você já é perfeita o suficiente, porque você vai fazer, porque você é patricinha, porque necessidade de, sei lá, de ser perfeita, do que você tentar se colocar no lugar e compreender a pessoa. Inclusive, nesse caso, a pessoa que já morreu, né? Então, acho que é muito, muito isso, sabe? Às vezes, as pessoas se assedem num nível tão... sei lá, desrespeitoso, até de ameaça. Eu tenho um receio muito com relação à mídia e à rede social, assim, tipo, o que se tornou hoje em dia, né? Eu vi uma reportagem de YouTube também, de botar advogados para olhar os comentários, para processar. Gente, pelo amor de Deus, não precisa ser tão pesado, né? Poderia ser leve. E talvez isso só seja algo que as pessoas escondiam e agora estão botando por fora, né? Tem aí o Mundo Sem Lei que tem essa oportunidade. Mas se tu olha os comentários, sessão de comentários de qualquer publicação, cara, é de um estrondoso... eu não sei nem falar o que é. Porque às vezes eu pego, leio assim, para ver se eu entendi alguma coisa assim. E aí quando eu vejo, tem uma pessoa... porque eu não sei o que, não sei o que. Aí a outra vem e, cebosa, não sei o que, com uma cara dessa, sabe? É sempre assim. Aí a outra responde, mas ninguém fala contigo, amor, amado, não sei. E briga também entre nos comentários, o que respondeu, do que respondeu. Mas não deu boca, eu tenho que ter minha opinião, a pessoa tá na rede social, ela posta porque eu tenho que comentar mesmo. Uai, passa direto, tipo... Não, e é mais engraçado e triste, né, ao mesmo tempo, porque, tipo assim, quando são mulheres, uma respondendo a outra, automaticamente o comentário vai ser descritivo em função da estética da outra. Não sei o que, mas tu já te olhou no espelho? Mano,
A pessoa tá lá na internet e nunca nem viu a cara da outra, né? No máximo tem uma fotografia e olhe lá se é da pessoa. Eles entram na rede social. Eu já percebi que eles entram na rede social. Aí ainda fala assim, ainda bota na bio Deus é fiel, ou você ainda é crente, sabe? Entra na bio da pessoa, gente. Sim, e já aconteceu comigo. Já fizeram isso comigo. Um negócio... Não, juro, o negócio da Taylor Swift que teve... lá da menina que faleceu, não sei o que o pessoal tava cobrando o posicionamento dela, né? Ficaram uma semana cobrando o posicionamento dela. Sim. E aí um monte de gente, ela é dona da empresa, ela é rica, não sei o que, ela não pode dar um dinheiro ali pra família fazer... Aí eu falei, cara, isso é uma questão de pessoa física, não é uma questão de pessoa jurídica. O problema não é dela, é da promotora. Não quer dizer que ela, Taylor Swift, Taylor, não quisesse se compadecer da família, assim como ela fez nos meios como pôde, na hora como deixaram ela fazer. As pessoas acham que ela que fica ali no celular o tempo todo postando story, postando... Mano, não, a menina tem uma equipe, a menina tem contrato. Se o BBB, a pessoa sai do BBB, não pode falar que o Boninho é o psicólogo do Big Brother? Vocês acham que Taylor Swift... Muitas pessoas entre ela e enfim... Ou show. Tipo assim, não podia ninguém falar um ai sobre ela, não, talvez não esteja podendo fazer, tem contrato que cumprir, não sei o que. Só pode ser fã. Como que tu é fã de uma pessoa que nem... Cara, gostava do Taylor Swift 15 anos atrás. Hoje em dia não tá na minha playlist. Talvez seja só empatia, sororidade. Exato! Então, assim, as pessoas caíram em cima da guria. Porque como que pra que vocês literalmente morrem pra um artista que tá cagando pra vocês? Cara, ela não tá cagando, ela tá cumprindo o papel de uma empresa. É dela a empresa? É, mas ela também é um produto dessa empresa. Sabe? Não é porque é um artista que tem o nome do negócio que ela pode tomar todas as decisões que ela quiser sobre as coisas na hora que tem que ser. E além de que, no caso da Taylor Swift, tem uma diferença cultural, né? Aqui no Brasil, a gente enterra uma pessoa em 3 dias, dependendo do que foi, de onde foi, questão de dinheiro e coisa assim. Lá nos Estados Unidos, é uma semana. Vocês entendem a cultura? Eles ficam uma semana para enterrar uma pessoa? Não fede, não? Não, mas tem a questão do velório, não sei o que, eles demoram para ter essa questão do... Até porque tinha perícia envolvida, sabe, no caso dela. Mas tinha toda uma questão legal, prévia. É uma diferença cultural, cara. Não é, tipo, de um dia para o outro, sabe? Depende muito da questão cultural. Tem gente que tem lugar que nem enterra a pessoa. E aí, tipo, vem pro Brasil. Tem que ser as normas do Brasil. Sabe? Tipo, não, galera, calma, relaxa o facho. Aí depois, quando ela fez alguma coisa, descobriram que ela ajudou a família, que não sei o quê, que foi atrás. Na real, a amiga dela contou para alguns conhecidos que foram na internet falar sobre que alguém da produção dela entrou em contato com a família no sábado. Só que ela não pode e nem vai, né? Ficar falando passo, não é que nem, tipo, uma subcelebridade aqui que mostra como que tava o cocô no dia, sabe? Ela não tem condição de fazer. Como fala, se explana, se não explana, tem que falar, né? O objetivo. Não, olha, e aí ela foi lá e fez, e aí começaram a julgar a família dela e a amiga porque foram no show prestar uma homenagem no show em São Paulo, ela pagou para ir no show. Aí começaram a dizer... Que o pai, a madrasta, né? A amiga e o irmão, sei lá. O pai dela também foi. Sim, o pai, a madrasta, só a mãe dela que não foi. E aí começaram nos comentários: nossa, eu não teria coragem de ir no show sem da artista que matou a minha filha. Oi? Ela contratou um sol bem quente. Cara, é bizarro isso, sabe? E aí as pessoas já começaram a julgar a família por estar indo no show da artista que a filha gostava como uma forma de homenagem. Nossa, que luto, hein? O que o dinheiro não faz? Oi? Sabe? É num nível...
E aí tu não podia dizer um ai que não fosse concordar que ela tinha que ter dado R$1 bilhão pra família e que tinha que ficar prestando ajuda psicológica. Olha isso! Que ela tinha que pagar agora ajuda psicológica para a família se reerguer, que podia dar uma ajuda de custo para a família, que tinha que pagar translado, tinha que pagar velório, tinha que pagar isso, tinha que pagar aquilo. Mano, que ela vai agora adotar a família da guria? Porque a menina, a produção errou no evento? Porque essa parte não é a parte dela, sabe? É a parte da produção do evento. Não é dela. E aí o povo fica lá humilhando. E daí, nesse contexto, eu falei, eu só tô dizendo, lá nas publicações, porque foram nesse nível, né? Nossa, imagino que a tua família não te ame o suficiente, ou tu não ame a tua família pra tu pensar, amor? Falaram com você? Sim! Nos comentários. Eu disse, mano, pelo amor de... Aí teve uma menina que veio no meu perfil. E aí ela foi lá e botou, gente, ela é relações públicas, não sei o que, não sei o que. Ela deve saber muito bem sobre direito. Oi? Eu fiquei, cara... Descobriram até seu passado, seu presente, seu futuro. Mano, eu fiquei, cara, que bom que tu tá com tempo pra ficar olhando meu perfil pra descobrir se eu sei, se eu não sei, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Porque, mano, olha... E as pessoas vão, sabe? Vão atrás. Elas... Cara, os meus stories tiveram 100 acessos a mais que as pessoas ficaram vendo stories. E eu tava publicando o negócio do show do Red Hot ainda, que eu tinha ido. E as pessoas... foi no show? Imagina se tivesse morrido no show. Oi? Foi nesse nível. Nesse nível. Na seção de comentários ali da publicação que teve na Folha sobre ela ainda não ter se manifestado uma semana depois, uns dias depois do show. E eu fiquei, cara, como assim? Aí depois, como se não bastasse, teve a publicação de que ela tinha cancelado o show. Que é marcado. Isso me lembrou muita puta falta de sacanagem do Restart na porta da MTV, que os fãs não conseguiram entrar para falar com o Restart lá em 2012, sei lá quando. Eu só lembro do show da Galinha Pintadinha, lembra? Não. Contrataram o show da Galinha Pintadinha, mas isso foi um golpe, né? Não foi o show da Galinha, foi um golpe. E aí um monte de criança, de adulto, chorando que tinha cancelado que não ia ter o show da Galinha Pintadinha, dando reportagem, eles já pagou ingresso e os meninos choram. Gente, vocês procurem depois no YouTube lá. Não, agora, o que a loirinha fez, né, entre aspas, de estrago aqui no Brasil. Mano, a colombiana que foi presa na fila, vocês viram? Brigando com uma fã. Não, esse eu não vi, não. Ela tava em grupo, foi no sábado ou no domingo, eu acho. Sábado. No dia que cancelaram. Elas estavam na fila e aí a colombiana estava com umas amigas e foi pegar lanche. E atrás dela tinha uma fila de pessoas, não sei o que. Quando ela voltou, as bonitas não estavam ali quando ela tinha ido e acharam que ela estava falando na fila. E ela voltou para frente delas, né? Do lugar que elas estavam, na frente delas. E começaram a encasquetar que a menina não tava furando a fila. Chamaram a brigada. A brasileira deu um pau na colombiana. A colombiana revidou. A brasileira ficou gritando na cara da colombiana. A colombiana revidou e a polícia prendeu a brigada pegou a colombiana e prendeu a colombiana. Oxi. Mas... Sabe? E aí, assim... E aí, eu acho que esse comportamento é muito parecido com essa da galera da internet. Porque, tipo assim, a pessoa não tava ali quando aconteceu. A pessoa pegou o bonde andando, chegou no meio da história e quer a saída certa. Sabe? Essa galera que ficou reclamando que a Taylor Swift não deu um pulo da vida bilionária que ela tem, que tinha que ter feito antes do show acabar, que tinha que ter entrado com a família da guria, o cacete. É desse povo aí que não... Que mesmo a Laia aí, que não sabe o que tá acontecendo.
e vai lá só para apontar o dedo, e aí como a massa é muito grande, que fica a favor dessas pessoas, né, as pessoas que estão certas saem como erradas. Porque a maioria não vê o contexto todo da história. O povo só quer criticar. Só quer criticar. Pode ser o que for. Você pode fazer, deixar de fazer. Mas sempre vai ter... O que é para criticar, não criticam. Gente, eu tô pensando aqui, quando a Cecília falou ali em julgar, né? E eu fiquei pensando nisso, e aí me lembrei de uma coisa. Vocês conhecem, né? Sabe? Acho que quem já acompanha há algum tempo sabe do meu posicionamento e tal. Mas o quão forte é essa questão de julgar outra pessoa. Outro dia, eu vou falar de ninguém não, vou falar de mim. Eu me peguei julgando outra pessoa, outra mulher. Depois Por quê? Ai, gente, sabe essas coisas que acontecem assim no seu dia a dia? Aí você vai na vibe e tal, de repente você para e senta e fala: pera, volta, o que eu tô fazendo? Na verdade, eu nem lembro exatamente da situação, como é que aconteceu, mas eu lembro que eu estava julgando outra mãe. E eu falei, gente... E mãe ainda, né? Que você ainda compartilha do mesmo... Exatamente. E eu fiquei pensando o quanto é arraigado em nós essa questão. Por quê? Porque existe aqui já um trabalho da minha pessoa, né? Um trabalho de análise, um trabalho profissional, um trabalho teórico, tudo em cima disso. E ainda eu me peguei julgando outra pessoa. Então, assim, o quão profundo está isso em cada um de nós, a ponto de, mesmo com todo um trabalho em cima de muitas naturezas diferentes, eu ainda caí nessa, de julgar outra pessoa, que eu nem sei a história, nem sei quem é, não sei pelo que passa, não sei se aquilo foi só um episódio isolado, se ela faz sempre, mas independente se fosse, se não fosse, não interessa. Entende? Então, eu acho que assim, a gente tem que olhar muito para as nossas próprias ações, para o que a gente está pensando, para o que a gente está falando, porque é fácil a gente olhar para os outros e falar, ih, tá julgando outra mulher. Mas vamos parar e olhar para a gente também? Quando eu parei e vi o que eu estava fazendo, falei, nossa, aí me veio isso, sabe? Quão arraigado tá isso em mim e, sei lá, em outras pessoas também, a ponto da gente fazer isso no automático. Falei, nossa, mas tá fazendo isso? Não é possível. E era uma coisa assim, que não é que a pessoa estava errada. Se não me engano, era uma questão de alimentação. Alimentação, né? Se está comendo açúcar, se não está, aí é de cada um. O tanto de açúcar que vai comer, se come, se deixa comer, que jeito que é, porque, sei lá, não vem ao caso, entende? E aí, falei, gente, eu julgando essa outra pessoa. Então, isso me despertou assim, falou, olha, tem que prestar mais atenção nisso, né? Nisso que a gente faz, nisso que a gente fala. Porque nós somos pessoas que estamos aqui discutindo, debatendo sobre a questão. É claro que a gente sabe que tem pessoas que são avessas a essa questão, não querem saber, não querem estudar, etc. Mas até nós que estamos aqui inseridas no meio, debatendo, lendo, estudando, trabalhando com isso, caímos nessa. Exatamente. A gente não está livre de cair nessa, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Nesse dia, assim, me caiu essa ficha. Eu falei, gente, olha o que eu estou fazendo. Exatamente.
Eu deixo essa reflexão aí para cada uma. Tá, ouvindo, né, sobre isso. E aí? Você está prestando atenção no que você está fazendo? Se você está julgando, se não está julgando? Porque ter o discurso é uma coisa, agora levar para a ação é outra coisa diferente. Como é que estão suas ações? Já dizia a Rafa Brits, todo julgamento é uma confissão, né? Você às vezes está julgando, mas talvez por alguma coisa que você está dentro de você mesma. Fala mais sobre você do que sobre o outro, né? Sim, é a frase de Freud. Quando eu falo quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É isso aí. Não é isso. Questão para levar para análise e para psicoterapia de vocês também. Por que vocês estão criticando? O que vocês estão criticando? Como diz a minha psicóloga, ela fala o que tá me incomodando no outro, né? Por que isso me incomodou? Porque se o outro fala e não pega em mim, não é meu, né? Não é meu. Se o outro fala e eu pego para mim e eu fico esbravejando ali, onde que isso me incomodou na fala do outro? Porque ele poderia estar falando de qualquer pessoa. Não necessariamente de mim, né? E aí, tem também uma frase que acho que é o Cortella que fala, que ele diz assim, dessa questão de o que o outro tá falando, se pode ser de mim, não sei o que e tal, e de entender, não vou lembrar a frase exatamente, né? Mas de entender, tipo, do que eu falo do outro também, né? Eu posso não estar falando de ninguém, mas o outro vai perceber que é dele, então aquilo ele diz mais sobre ele do que sobre mim também. O jeito que reage, né? E como que qual é a história que eu vou contar e quem que eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu não vou ficar brava com o que eu tô falando, porque eu sei que aquilo ali não é meu, não faz parte de mim, né? Então, tipo assim, quando uma pessoa fala que tu é responsável, coisa assim, não é meu, ele não tá falando de mim. Eu não sou irresponsável. Sabe? Mais ou menos nessa pegada. Mas eu quero trazer aqui uma questão de, como diz o livro, algo que como surgiu esse conceito da sororidade e o motivo dele, não sei se muitas pessoas sabem, mas é o que está no livro, tá? Que ele foi criado a partir do conceito da palavra fraternidade, que no latim, frater, quer dizer irmão. E, portanto, a fraternidade consiste no laço que existe entre irmãos. Então, se percebeu que se tem uma palavra com que promove o tratamento entre homens como um tratamento entre irmãos, faria sentido ter um termo que incentivasse as mulheres a olharem umas para as outras como se fossem todas irmãs. E em latim, soror é irmã. Irmã em latim se fala soror. Então, por esse motivo, fez a palavra sororidade nascer, significando o amor entre irmãs, o elo, né, entre irmãs. E eu acho engraçado que a maioria das coisas que a gente tem hoje no universo feminino, ela vem da falta e da necessidade de algo que já existe tão claramente no universo dos homens, né? A gente precisa criar conceitos no universo feminino que se adeque ou se iguale ao universo masculino, né? Então, eu acho isso engraçado porque nunca acontece o contrário. Nunca é tipo homens, as mulheres têm isso no universo delas, eu também quero, né? A gente tem que criar para nós também. Não. Pelo contrário. É muito o contrário, né? Eles não querem nada do nosso universo, porque é ser fraco, é fraquejar, é ser mulherzinha, é ser... Quando você pega ali uma concepção assim,
mais rígida, mais machista, é ser viada, é ser gay, é ser bicha. Não, você tá fazendo isso igual a mulher, não acredito. Mulherzinha. Tá virando viado, tá virando bicha. Você é igual a mulherzinha, não acredito, mulherzinha. Tanto que é um xingamento, né? Mulherzinha. Exatamente. Então, é algo que eu acho engraçado, que surgiu disso. Aqui no Brasil, ele teve um conhecimento, para quem aí é que nem a Cecília, que vê Big Brother, que nem eu, talvez ela lembre. Que, Manu Gavassi. Segundo o tio Google, né, a voz do Brasil, quem trouxe o conceito de sororidade para o povo brasileiro foi Dona Manu Gavassi, gênia maravilhosa, fada sensata, também foi ela que criou, né, que trouxe aí. E justamente num dos Big Brothers mais bizarros da história, onde se viu e se apedrejou Dona Bianca Andrade por estar de esqueminha junto com os moleques da casa contra as meninas, né? E colocando os homens contra as meninas e querendo colocar as meninas contra elas próprias, né? E acho que foi importante isso, uma quebra disso para a nossa sociedade, de que a gente possa começar a falar, porque rede nacional, pessoa pública, etc, mas que muito para as pessoas tomarem conhecimento do que é, né, do que estamos falando. É diferente de outros casos, como racismo, por exemplo, que ainda assim a gente precisa estar explicando em rede nacional, quando acontece, principalmente no Big Brother, o que é. Né? Então, eu acho importante porque até então não se... Algumas pessoas já sabiam desse conceito, né? Da implicância dele. Outras tomaram conhecimento ali. Então, eu acho importante a gente trazer isso, falar sobre isso, porque muda muito a realidade pra gente, né? E eu acho que quanto mais a gente falar sobre, que nem a gente está falando agora, e agora eu digo nesses dias, sabe, ultimamente, esse ano, a gente consegue alcançar mais pessoas e mais pessoas entenderem, porque eu acho que uma imagem muito deturpada que se tem é essa de que as mulheres acham de que, tipo assim, primeiro um medo de que não vai ter homem para elas se elas forem assim ou assado, porque homens não querem mulheres assim. Em segundo lugar, terem essa perspectiva de insuficiência quando se está sozinha. Ou solteira, no caso. De só se ter um sinal de completude, um sentido de completude, quando se está acompanhada, casada ou tem-se filhos. Né? Então, eu acho que esses conceitos... E, assim, quando eu digo chegar em mais pessoas, eu estou falando de sair das capitais, sabe? Ir para o interior, ter acessos aonde não se tem acessos ainda. Interior, norte, nordeste, sabe? Porque são essas as mulheres que mais sofrem, né? Com esse machismo. E são pessoas que a maioria desses comentários, assim, quando a gente vai ver, a pessoa não tem uma boa escrita. Não sendo isso um julgamento, mas trazendo de uma realidade de que muita parte do Brasil ainda existe analfabetismo. Então, essas pessoas que são analfabetas ainda também são as pessoas que têm acesso à internet, porém não sabem como utilizá-la para o seu bem, ficam ali na massa de manobra, né? Assim, precisando-se, acreditando-se, tipo, não tem aquela questão da consciência de questionar as coisas. Alguém falou A ou B, elas vão, dizem amém e pronto, acabou. Sabe? Então, se disser para ela que alguém tá falando que o céu é roxo, elas vão acreditar que o céu é roxo. Porque elas não têm o mínimo para dizer, não, mas o céu é azul. Por causa disso. Sabe?
Então, é o mesmo tipo de pessoa também que fica na internet, que adora julgar e é preto no branco e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que existe essa esfera, que existe essa preocupação de poder público também. E lembrando sempre que a questão do feminismo, da sororidade, da união das mulheres e coisas assim, a sororidade, a empatia, essas coisas todas, elas são atos políticos revolucionários, né, meus anjos? Então é muito por isso que as coisas não andam para frente. Porque no momento que as pessoas entenderem que elas têm o seu poder nas próprias mãos, que elas não precisam ficar no biquinho da politicagem, que elas têm o poder de transformar as coisas, não ficar seguindo o que os outros estão falando que é confortável de se fazer, que foi se ensinado a fazer. No momento que elas falarem por quê, elas questionarem, né? Por que isso é feito da forma que isso é feito? Por que se é pensado da forma que se pensa? Por que a educação é assim? Por que não temos a educação, não temos história, não temos mulheres, a não ser Joana d'Arc, contadas nas histórias desde ensino fundamental, né? Porque ensino fundamental é o maior, fundamental e médio. São os dois maiores picos da educação de rivalidade feminina, né? Então, se a gente não tiver esses pontos estruturais na escola, que é onde nos interessa, que é a base, acabou. E não chega nessas mulheres, não vai chegar e a gente não vai conseguir mudar as coisas, não vai conseguir ter uma transformação. Então, e aqui mais um ponto que eu deixo para vocês, para a gente, né, as meninas também falarem, se quiserem, sobre a sororidade não poder passar por cima dos teus próprios valores e princípios. Independente de ser mulher ou não, do que tu faz, do que tu deixa de fazer. Se tem uma mulher que não tá fazendo as coisas da forma como tu acha correto ser feitas, tu não precisa passar a mão na cabeça dela. A sororidade, acho que nessa parte do algo errado, algo correto, e não é bem assim, ela vem no sentido de, tipo, cara, vamos ver por outro ângulo, né? Isso aqui não tá 100% correto. Então, vamos ver por outro ângulo. Talvez a sororidade, ela more mais essa questão de iluminar a outra pessoa, de trazer consciência para outra pessoa, para num erro, num equívoco, do que no apontar o dedo no que se está sendo falado e não sei o que, e dizer que tá certo, que tá errado, que é assim, que é assado, que nananana, e botar o teu ponto ali do como que tu acha que seria o correto, o que tu crê que seria melhor, sabe? Eu acho que tem muito a ver com esse ponto, porque às vezes a pessoa, ela tá nesse extremo porque ela não sabe como seria o correto, né? Também tem isso. Perdida. Às vezes não é nem o correto, às vezes ela não vê outras opções. Exato. Ela não sabe como ser diferente. Exato. Ela não vislumbrou outras possibilidades ali, outras saídas possíveis de sei lá, de alguma situação, de algum pensamento, de uma forma diferente de ver alguma ação, ou isso ou aquilo. Isso me traz uma... Outro dia, acho que semana passada, não sei, tinha uma pessoa conversando comigo, um homem falou assim, olha, não sei o que está acontecendo, porque saiu na mídia, muitas mulheres aí, famosas, têm voz, etc., têm dinheiro, mulheres famosas denunciando seus companheiros e ex-companheiros, né? Assim, o que está acontecendo com esses idiotas? Por que está acontecendo isso? Eu falei, bom, não está acontecendo nada. A única diferença, sempre foi assim, a única diferença é que agora elas estão denunciando. Estão colocando, como elas são mulheres famosas, está aparecendo na mídia nesse momento. Mas sempre foi assim. Se é assim que as mulheres brancas
Imagina que tem com as outras. voz, que estão na mídia, literalmente, que são mulheres que têm poderio econômico, porque nós vamos lembrar aqui que tem mulheres que não têm. Então, essas mulheres, em teoria, economicamente, elas não dependem dessas pessoas. Elas estão aí tendo que acionar a justiça para fazer valer os direitos delas. Então, ele se perguntava, o que está acontecendo com esses idiotas? Eu falei, nada, sempre foi assim. Imagina a mulher que não tem essas condições que eu apontei. Essas mulheres são mulheres privilegiadas, que têm trabalho, que têm um trabalho reconhecido, que têm um dinheiro poder delas, né? econômico. Hã? O dinheiro delas. O dinheiro delas. Muitas mulheres não têm esse recurso econômico. Se essas mulheres, que são mulheres que são privilegiadas, têm trabalho, privilegiadas assim nesse aspecto, tá, gente? Que eu estou dizendo de valor econômico, que não tem dependência econômica desses homens, porque nós sabemos que em muitos casos as mulheres não vão embora, não se separam, porque tem dependência econômica, tem muitos filhos e uma série de complexidades que a gente pode abordar num outro momento. Então, assim, engraçado que essa pessoa, por ser um homem, nunca tinha visto que era desse jeito, né? Que isso existe, que está aí patente, que, se não me engano, depois até as meninas da produção podem olhar, se essa informação que eu estou lembrando aqui estiver errada, corrijam, por favor. Até 2002, no Código Civil Brasileiro, que foi quando houve a reforma, era lícito um homem matar uma mulher em nome da honra. Eu não me lembro se esse era o ano, mas era uma coisa assim. Honra. Meu Deus. Então, olha onde que está isso. É uma coisa extremamente recente. Isso, mas olha aí como é diferente uma visão, né? Ele não enxerga que isso é isso aí mesmo, sempre existiu. Agora, qual que é a diferença? Elas estão falando, elas estão denunciando, e alguns casos emblemáticos entram na mídia. Sim. Nós somos um dos países que mais matam mulheres no mundo. Não é assim, não começou hoje, não começou ontem. Não. Isso daí, já vem de muito tempo. Agora a gente tem estatística para dizer, fala, chama feminicídio, mas crime, assim, e a gente tem uma estatística em cima disso. A certeza é que muitas das nossas vós, tias, ou bisavós, ou, né, tia-avós, assim, conhecidas, passaram por isso, né? Se tem uma noção... E muita gente ainda passa. O casamento, até pouco tempo atrás, durava. Não durava, não era amor. Era negócio, casamento é negócio. Eu vi esses dias um treco falando sobre pro homem casamento é negócio, porque ele precisa perpetuar na vida, e a mulher fica em casa cuidando do lar. O casamento para a mulher é por amor, né? Então, existe essa diferença, assim, de perspectiva. Alguns estão mudando essa perspectiva, mas outros não. Então, assim, não é que, agora tá acontecendo. Não, sempre aconteceu, galera. E também não é que, os casamentos não duram. Não, os casamentos nunca duraram, mas eles eram negócios, contratos. Casamento não é um contrato? É um contrato, entendeu? Tenta fazer negócio em contrato, não dá certo. Não dá. Tá dividindo teus bens, sabe? Então, assim, sempre existiu, sempre foi assim, mas agora a gente tá tendo esse entendimento, essa noção, e as mulheres decidiram, pelo menos a maioria, né, uma parte das mulheres decidiu, quem pode, né, que não vai mais aturar. E aí tá dando voz a outras mulheres que também não querem mais aturar, mas se sentiam sozinhas. É isso. É o que acontece. Entendeu? Cada uma em seu lar, em suas vidinhas, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com quem for que seja,
né? Porque assim, ó, não é só mulher casada. Olha a Larissa Manoela, sabe? Nayara Azevedo agora, na semana que a gente tá gravando, fez um depoimento fantástico. Tem mês passado, a Ana Hickman foi vítima. Antes, depois da Ana Hickman, também veio a... Como é que é o nome da outra lá, que eu não lembro, que é comediante também? Eu não vou lembrar o nome dela agora. Que ela foi no Calabresa? Não, enquanto a Fátima Bernardes, que ela foi também agredida, que separou do ex-marido, que não sei o quê. Como é que é o nome dela? Então, não existe classe social para isso, né? Todas as mulheres foram agredidas. Eu não tô lembrando agora, mas o caso dela não foi muito reverbar. Eu sigo ela, só não tô lembrando dela agora, o nome dela agora. Mas o caso dela só não foi muito compactuado, assim, tipo, compactuada não teve muito holofote em cima por ser uma mulher preta. Entendeu? Então, mas eu não tô lembrando real o nome dela agora, mas eu lembro que eu ouvi coisa na mídia falando sobre isso e ela foi na Fátima Bernardes falar que ela tinha separado do marido em função disso. E foi na mesma época da Ana Hickman. Então, assim, Ana Hickman é um caso, assim, emblemático, né? Porque é a Barbie. Não, a Barbie em forma de gente, né? E perfeita, assim, linda, modelo, rica. Não, e pensa assim, ó. Beleza, é a Barbie, mas assim, foi um caso de pedofilia, né? Ela casou com 16 anos. Também. Igual eu falei, a minha opinião pessoal, desde o início que eu via aquele marido dela, eu nunca fui assim. Sempre me pareceu esquisito, sempre me pareceu estranho. E ainda mais aquelas imagens de internet recuperadas, a forma como ele fala com ela. Sim, e dela, né? E dela, dizendo, tu viu ele falando pra ela botar silicone? Eu vi várias coisas, mas assim, foi me dando um asco que eu parei, porque falei não. E aí, uma coisa que agora também teve uma outra menina do Carrossel que falou que também não tem acesso ao dinheiro dela. Depois ela pagou, não foi? Quem? Não, e Ana Hickman, ela pediu separação pela lei da Maria da Penha, pelo Sim. que ela passou, e não, a justiça não acatou. Não, ela vai ter ela tinha que estar morta. Ela tinha que estar morta. Isso que o povo tá falando, ela tem que estar de cadeira de rodas, ela tem que estar, tipo, né? Morta ou completamente deturpada para conseguir separação. Gente, absurdo. Sim, o que aconteceu, gente, Aí depois fala assim, não existe a lei. Existe a lei, mas quem julga... Existe a lei para os homens. Existe para os homens. Quem julga tem uma margem de subjetividade ali que nunca é para as mulheres. Essa subjetividade vai pender para os homens. E o tanto de homem que tem passando pano e acreditando na conversa dele, de que ela ficava bêbada e humilhava ele e não sei o quê, e blá, 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 é inacreditável. Eu vi mulheres chegando para o perfil dele para estar falando que estava com ele, que estava do lado dele. Agora, pensa bem, assim, ó, a Nayara Azevedo, eu compactuo muito com o caso da Nayara Azevedo e da Larissa Manoela, mas tem uma diferença muito grande que ninguém está prestando atenção. A Larissa Manoela tem 18, 19 anos, 20 anos. A Nayara Azevedo tem quase 30. E ela ganha mesada do marido. A Larissa Manoela ganhava dos pais. O caso da Nayara Azevedo chega a ser pior. É enquadrada ali na Maria da Penha, né? Por patrimônio, né? E além do mais, diz que aquela época que ela estava com... que ela fez mais sucesso, que foi aquela música de R$50, que ele dava uma quantidade de dinheiro para ela irrisória. Pois é. Então, assim, gente, sempre aconteceu. Tá vindo à luz agora. Sim. Isso, mas sempre aconteceu. Tenho certeza disso. Uhum. E a gente está conseguindo falar sobre, tá tendo esses casos sendo televisionados, identificados e coisa assim, porque as mulheres têm poder, né? Algum tipo de poder, assim, e se está quebrando essa imagem de patriarcado, né? Então, aí tem
tanto a questão das mulheres apoiando, quanto as mulheres ficando contra as mulheres, e aí é sobre o que a gente está falando, da tal da sororidade, da empatia, de entender, né, que a mulher não é propriedade do homem, que ela tem que ter a sua próprio direito às suas coisas e não sei o quê. Cara, tem gente que acredita que tá certo porque também não consegue ser dessa situação. Então, tipo assim, às vezes eu acho que as pessoas que ficam do lado dos homens nesse sentido, as mulheres, é que, tipo assim, cara, se eu aceitar a realidade que ele tá me usando nesse sentido, pegando todo o dinheiro que eu trabalho e me dando uma mesada, se eu aceitar a realidade dela, eu tenho que, tipo, se eu não aceitar a realidade dela, eu vou ter que tentar sair da minha, porque senão eu não vou estar vivendo uma coisa igual ali, né? Acontece com ela também, é normal. Então, tipo assim, se eu não aceitar isso, eu não dizer que tá certo, eu vou ter que me mexer para sair disso, porque eu vou estar sendo escrota e burra comigo mesma. Só que eu também não tenho condição e não tenho a vontade de sair do conforto que eu tenho aqui hoje. Também. Tem essa questão de um ambiente confortável, de não necessariamente ser confortável, mas ser um ambiente conhecido. E aí tu ter medo de ir para o desconhecido, que é também essa ideia de estar sozinha, de estar solteira, de estar criando um filho sozinha e coisas do gênero, que muitas vezes elas já estão, mas não notaram ainda. Mas então são muitas camadas. Tem a camada da identificação, do medo da identificação, do que a sociedade vai dizer, do medo do que a sociedade vai dizer, do que a família, que nem a Ana Hickman dizia. A família, que nem a Ana Hickman dizia, mas olha o escândalo, tu vai largar dele, tu vai, sabe? Tipo, olha a tua imagem. Cara, sabe? Quem fala isso também são pessoas que estão acostumadas com esse conforto, que não querem sair da zona de conforto, de arriscar a cara e dizer, eu não quero mais isso, pronto, acabou. Porque para fazer isso, precisa te mexer, né? Sim. Existe aí é claro que no caso dela, estou falando que existe um amparo econômico, né, que é o trabalho dela e etc., mas a gente não pode deixar de reconhecer também que existem outros casos complexos, né, porque essa condição econômica é complexa, que é um caso que cada uma é no caso a caso mesmo, né, a gente sabe que tem pessoas que são dependentes 100% do cônjuge, né? Não trabalham, não tiveram essa oportunidade e se complexifica mais, né? Porque aí tem que pedir pensão alimentícia, uma série de coisas. Não tem quem as ajude, né? Então tem também isso que a Priscila está falando, né? Tem também isso que a Priscila está falando, né? Porque se eu reconhecer na outra pessoa ali que essa realidade, que ela tem que sair, eu tenho que lidar com a minha. Exato. Que muitas vezes é bem parecida, porque como a gente já falou no episódio que foi ao ar ano passado, eu acho que a primeira pergunta que a Priscila me fez foi assim, você conhece alguém que já passou que já foi ofendida, agredida por ser mulher? Eu falei, eu desconheço alguma mulher que ainda não tenha sido. Pois é ao contrário. Por ser mulher. Exato. Então, todas nós já passamos por isso, de um jeito ou de outro, por uma pessoa ou por outra. Eu já citei aqui. Por mulheres. Sim, principalmente essa semana eu estava vendo aqui que uma advogada que eu sigo, feminista, que ela falando que mulheres juízas, quando julgam alienação parental, porque ela fala que essa lei, eu não conheço a lei, então eu conheço do que ela fala, assim, que não favorece em nada a mulher, muito pelo contrário, julgam mais severamente mães que são acusadas de alienação parental do que homens. Então, juízas julgam mulheres muito Sim. mais severamente. Sim. Então, aí a gente fica pensando também nisso, a gente fica, direito é exato. Não é, gente. Não me venha com isso, porque tem uma margem de subjetividade ali gigantesco.
ainda que fala assim, isso aqui é crime, mas cada caso é um caso, aceita, não aceita isso ou aquilo, tem N manobras que podem ser feitas, direito passa longe. Sim. De ser exato direito, passa longe, muito, muito, ainda mais com essa estrutura que nós temos do judiciário, e mulheres para acessar isso, para que muitas vezes também é isso que elas não denunciam, né? Porque vão ter que lidar com toda essa estrutura do direito, igual a Ana Hickman foi agredida, teve essa repercussão toda, passou por esse estresse, o filho passou por esse estresse, pede divórcio pela marido, ainda é negado? Oi? Uhum. Que estrutura é essa? O que é isso? Uhum. Nada nos favorece enquanto mulheres, nada. Então, às vezes, não se denuncia por isso, porque você vai chegar lá na delegacia, alguém vai te olhar torto e você vai ser revitimizada, vai passar por agressão de novo. Isso não é um nem dois casos que eu ouvi, não, foram vários. E você é revitimizada N vezes durante esse processo. Uhum. Sim, exposta e humilhada de certa forma. Enfim, são várias. Alguém vai falar, mas você foi mesmo agredida? Cara. Você estava com que roupa? Você estava de short curto? Não, então tá morta como, né? Como que tá aqui se foi agredida? Porra! Aí fica complicado, né? A pessoa sai de casa imediatamente, vai lá, faz o boletim de ocorrência, igual a Ana Hickman fez, e depois ainda é questionada. Fala, não foi, não vale a pena. Então, né? Um pouco de tiro, porrada e bomba, um pouco de voltamos com o nosso modelo de sempre, não é mesmo? Vocês já estão acostumados. E hoje a gente vai ficando por aqui, com essas questões para vocês pensarem, né? Essas provocaçõezinhas na cabeça. A gente volta semana que vem, tá bom? Um beijo, até a próxima semana. Tchau, gurias. Tchau, gente. Beijo e até o próximo episódio. Retorno, né, pra gente. Feliz retorno pra gente das gravações. A gente que lute. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Você ouviu o podcast Converse como uma Mulher. Acompanhe tudo o que está rolando no nosso Instagram, o Lab de Negócios.